A graça e paz, meus amados irmãos, da nossa escola bíblica dominical, estamos chegando ao final dessa caminhada que nós estudamos sobre o livro de Provérbios, né? Guia para a vida. Como diz Hernandes Dias Lopes, o livro de Provérbios é manual de sabedoria para a vida. E hoje nós estaremos falando o capítulo 31 de Provérbios. Então abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31, onde nós estaremos fazendo a menção de todos os versos desse capítulo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero glorificar a Deus, essa oportunidade de estar com você nessa hora, nessa escola bíblica dominical, né? Para que você possa entender essa mensagem tão importante desse livro que é fundamental para a nossa vida. A minha esposa, ela tem um costume muito bom. Ela sempre, de vez em quando, ela pega um dia, pega um mês, né, de 31 dias, e ela faz uma leitura por dia de cada capítulo de Provérbios. Isso tem sido muito edificante para as nossas vidas, lendo ali o livro de Provérbios durante um mês. Cada dia você faz a sua devocional num capítulo, e ali você vai ter muitas lições preciosas para a sua vida. E vamos agora falar, né, desse tema de hoje, sobre a sabedoria instrui reis e louva a mulher virtuosa, sábia e produtiva. Nós vamos falar hoje, encerrando esse livro de Provérbios, falar muito do valor da mulher, do trabalho da mulher numa família, a importância da mulher na vida dos seus filhos, o que ela pode fazer para ensinar os seus filhos, através da sua vida, através do seu exemplo. Então nós vamos agora nesse momento orar, colocando a nossa EBD, finalizando o nosso estudo no livro de Provérbios, que Deus possa abençoar rica e abundantemente a sua vida nesta hora, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, adoramos o Senhor, na beleza da Tua santidade. Nós entregamos, Senhor, cada vida que se está conosco, conectado, ouvindo essa mensagem do livro de Provérbios, que o Senhor possa estar falando poderosamente em cada coração. Ó Deus, obrigado porque nós passamos esses tempos estudando esse livro tão importante, um guia fundamental para a nossa existência, para a nossa vida, lições preciosas para nós termos discernimento, para nós termos a graça de Deus, o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Nós te louvamos por cada vida que está participando desde o início, desde a primeira lição. Ó Deus, que está participando dessas lições tão importantes para a nossa vida. Perdoa, Senhor, nossos pecados, dá-me sabedoria dos altos céus para compartilhar com meus irmãos e irmãs esse texto tão importante para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, eu vou fazer uma exposição desse texto, né? A sabedoria instrui reis e louva a mulher virtuosa, sábia e produtiva. Então, o livro de Provérbios, então eu não vou ler o livro porque eu vou fazer menção desses versos, mas eu vou simplesmente só ler os 9 primeiros versículos, que diz assim: conselhos para o rei Lemuel. Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a sua força, nem os seus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem e esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua miséria. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente, faça justiça aos pobres e aos necessitados. Né? É interessante essa mensagem para conselhos para o rei Lemuel, um rei influenciado por sua mãe. Esses primeiros versos, vemos ali a importância da sua mãe para o seu reinado, para o desenvolvimento do seu ministério, né, para que ele pudesse ser um rei
que fizesse justiça ao seu povo. Então vemos aqui um rei influenciado por sua mãe, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. É o que está no versículo 1. O rei Lemuel não era o rei de Israel, né? Não sabemos o que significa, se ele foi Massá, como diz aqui os teólogos, né? O rei Lemuel não era rei de Israel, a menos que seu nome, que significa aquele que pertence a Deus, fosse um pseudônimo. Também é incerta a localização geográfica de Massá. Mas o que nos importa, entretanto, é saber que esse rei que escreveu essas palavras foi inspirado por Deus para registrar os ensinamentos de sua mãe, que recebeu de sua mãe. Então, as mães são mestras do bem, são pedagogas, elas são educadoras. As palavras da sabedoria, a instrução da bondade estão em seus lábios. E vemos aqui várias instruções que essa mulher, mãe de Lemuel, pôde falar ao seu filho. Então, o rei Lemuel não apenas recebe a instrução de sua mãe, mas também dá publicidade e celeridade a esse ensino. Ele publica, ele testemunha, ele relata para os seus liderados, né, para o seu povo, para as pessoas de sua confiança, dos ensinamentos que ele recebeu da sua mãe, como foi primordial, como foi necessário, como foi importante esses conselhos para que pudesse ser um rei justo para com o seu povo. Então o rei Lemuel, ele não recebe a instrução de sua mãe, mas também ele dá publicidade e celeridade a esse ensino. Do topo do mundo alça sua voz e anuncia a todos que a instrução recebida pela mãe, dentro do lar, é agora proclamada nos ouvidos da história. Então ele começa a falar, então isso aqui, palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Olha só a importância de uma mãe ensinando o seu filho nos caminhos do Senhor. E nós sabemos que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Como disse o grande estadista americano Abraham Lincoln, que disse o seguinte: as mãos que embalam o berço governam o mundo. Então nós sabemos de história de grandes servos do Senhor, de grandes estadistas que fizeram coisas notáveis para o seu povo, para o seu país, mas nós vemos a influência da sua mãe, os ensinos ao qual eles receberam para que pudesse se destacar no cenário político, no seu reinado com alguns reis. Mas isso é importante, ver como a mãe ela é importante para a vida do seu filho. E vemos ali os conselhos de uma mãe. Então no versículo 2 e 3 vai dizer: que direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Então aqui ela faz duas declarações eloquentes ao filho e depois lhes dá um conselho firme. A primeira declaração que ela faz para o seu filho: filho, você é muito importante para mim. Você é o filho do meu ventre, eu o gerei, eu te amo, meu filho, eu te amo. Então, sua vida é preciosa para mim, meu filho, eu amo você, meu filho. Então, essa é a primeira declaração que ela faz. A segunda declaração, de acordo com esse texto, é: filho, você foi consagrado a Deus. Você é filho dos meus votos, tenho grandes sonhos para a sua vida, eu dediquei a Deus para que seja um instrumento poderoso nas mãos do Deus Altíssimo. Depois dessas declarações, então a mãe dá um conselho solene a seu filho Lemuel, dizendo: não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. O poder, a riqueza, o prestígio e a fama de um rei atrai muitos relacionamentos ambiciosos, e muitos reis perdem sua honra e abalam o seu reino por se entregarem a essas aventuras. E isso nós temos exemplo claro do próprio Salomão, né? Que devido a ter muitas mulheres, no final da sua vida ele não teve muitos momentos de sabedoria. Vemos ali
ela seguindo nos seus conselhos de uma mãe para o seu filho. Um rei bêbado é uma tragédia. Isso ela vai falar dos versos 4 e 5, dizendo: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Então a mãe de Samuel, ela traz uma mensagem para ele, continua dando conselhos ao filho e dizendo: olha, não se embriague, mas torne um rei sensato, porque ela vai dizer, de acordo com esses textos lidos, com esses versos de: torne-se um tirano e com mão de ferro, esmaga os fracos, aqueles que se entregam à bebida. Ele vai se tornar um tirano, ele vai fazer com que o seu povo receba essas consequências de não viver uma vida que agrada ao Senhor. Então a mãe do rei Lemuel continua dando conselhos ao filho, depois de alertá-lo sobre o perigo das relações sexuais fora do casamento, agora o avisa sobre o perigo da embriaguez. Os reis precisam estar sóbrios todo o tempo. Todo o tempo. Eles estão constantemente tomando decisões que envolvem outras pessoas, e a falta de lucidez e a ausência de sobriedade provocadas pela bebida alcoólica podem tirar desse governante o discernimento necessário para agir com sabedoria e misericórdia. Então, quando um rei se esquece da lei, acaba se tornando um grande mal para toda a nação. Então, as consequências da embriaguez de um rei, diz o texto: torna-se um tirano e com mão de ferro esmaga os fracos, seja saqueando os recursos que deveriam assistir os pobres, seja negando aos aflitos o que a lei lhes dá por direito. Então, governança e embriaguez não andam de mãos dadas. O trono regado de vinho torna-se uma ameaça ao povo e não uma fonte de esperança para a nação. E é interessante que os conselhos da mãe para esse rei Lemuel continua nos versículos 6 e 7, ele vai dizer: dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. Esse texto parece que é controverso, porque no versículo anterior fala para o rei não se embriagar. Mas por que ela está dizendo aqui para que ele aconselhando o seu filho para dar vinho, para dar bebida forte aos amargurados de espíritos, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, que se lembrem, para que não se lembrem mais. Ou seja, então o texto em apreço quer dizer o seguinte: é claro que não tem como objetivo de incentivar a bebida forte ao que perece, aos amargurados de espírito. O contexto é que a bebida forte e o vinho eram usados, naquele contexto, usados também naquela época como anestésicos aos infelizes condenados e aos pacientes com dores atrozes. Então, nesse caso, o vinho e a bebida forte eram usados como remédio para aplacar a dor e atenuar o sofrimento dos amargurados. É isso que os estudiosos, que os comentaristas chegaram à conclusão nessa interpretação desse versículo. Então, longe desse texto incentivar a embriaguez, ele encoraja a prática da misericórdia ao que estão padecendo sofrimento atroz. Esse é o objetivo, é isto que aquela mãe estava aconselhando para aquelas vidas que estavam vivendo uma vida amargurada, sofrendo. Então, essas bebidas significavam como remédio, como refrigério para aquelas vidas. E ela fala, alivia a dor do aflito. E ela aconselha o seu filho Lemuel: seja a voz do mudo. Seja a voz do mudo, diz o versículo 8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Então Lemuel tem uma mãe conselheira, do seu lar venha as orientações mais seguras para o exercício de um governo humano e solidário. O governante precisa ser ativo
na defesa dos direitos dos desamparados, dos marginalizados, daqueles que precisam do seu rei. Precisa ser a boca do mudo, os olhos do cego e as pernas dos aleijados, daqueles que necessitam, daqueles que precisam o favor do seu rei. Então ela faz esse conselho, e o rei é ministro de Deus para servir ao povo, em vez de servir-se do povo. E o rei não governa como parcialidade, pois a justiça é seu manto e a defesa de todos os necessitados é o seu bordão. Então ele precisa também a esse grupo carente de pessoas que necessitam do serviço do seu rei. Então ela fala isso, e ela também fala, ela dá um conselho a Lemuel dizendo: defenda a causa do pobre. Ele vai dizer no versículo 9: abre a boca, julga retamente e faz a justiça aos pobres e aos necessitados. Então, os reis não podem ser covardes na hora de tomar grandes decisões. Cabe-lhes a defesa da verdade e a prática da justiça. Então, ser justo, praticar justiça, principalmente para os mais favorecidos, para os pobres que necessitam da ajuda do seu próprio rei. Então ela dá esse conselho. Então aqui encerra os conselhos de uma mãe para o seu filho, para o rei Lemuel. Agora nós vemos a segunda parte. Esse texto do Provérbios 31 se divide em duas partes, de uma mulher, uma mãe, aconselhando uma pessoa que ocupa um importante cargo, o rei, que vai tomar decisões, que vai governar o seu povo e deve governar com justiça, com equidade, governar para o pobre, para o mudo, para o aleijado, para o que sofre. Então ela dá esses vários conselhos para o rei. Veja que a mulher pode fazer muitas coisas para a sua família e também para aqueles filhos que ocupam cargos importantes. Mas aí a segunda parte do texto, meus queridos, do versículo 10 até o verso 31, nós vemos o louvor da mulher virtuosa. Nós vemos agora um momento, o valor da mulher virtuosa. E agora no versículo 10 vai dizer o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. É o que está no versículo 10. Então a mulher virtuosa, descrita nesta passagem, tem a doçura de um anjo, a força de um gigante, é o que está dizendo aqui o comentarista, tem a sabedoria de um erudito e a destreza de um guerreiro, tem a desenvoltura de um perito governante e a candura de uma mãe cheia de afeto. Então vemos aqui que mas encontrar uma mulher que reúne em si mesmas virtudes físicas, espirituais, intelectuais e emocionais, conhecimento e sabedoria, formosura e temor de Deus, não é tão comum. Por isso o texto abre suas cortinas com uma pergunta: mulher virtuosa, quem achará? Quem a encontra achou o bem e a benevolência do Senhor. Nós sabemos que a mulher virtuosa edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola, como diz a palavra de Deus, no livro de Provérbios, a destrói. Então nós temos que ver agora esse contexto onde Salomão fala do valor desta mulher virtuosa. Essa mulher é uma joia rara de grande valor, é o que diz Salomão. Então, quem é essa mulher virtuosa? Quais são as características desta mulher virtuosa? Interessante, meus queridos, amados irmãos, que a Bíblia, ela não aceita o feminismo. A Bíblia não aceita o machismo. A Bíblia não tem base bíblica machismo, não tem base bíblica feminismo. Temos o Evangelho, temos a palavra de Deus que é viva e que é eficaz, que norteia toda a existência de uma mulher, de um homem, de uma esposa, de uma mãe, de um filho. Então nós temos a palavra de Deus para nos ensinar. E aqui nós vemos alguns valores que esse autor, Salomão, ele fala, ele escreve: quem a encontra achou o bem
e a benevolência do Senhor. Quais são essas características desta mulher virtuosa, dessa mulher temente a Deus, dessa mulher que se preocupa com o seu marido, dessa mulher que se preocupa com o seu lar, dessa mulher que ensina os seus filhos, dessa mulher que se preocupa com os afazeres da sua casa, que gerencia a sua casa, que administra a sua casa, que cuida do seu marido, que cuida dos seus filhos. Quais são essas características que essa mulher tem que ter nos dias de hoje? E aqui Salomão registra para que as mulheres cristãs possam viver esse mesmo legado dessa mulher, a qual é virtuosa de acordo com Salomão. A primeira coisa que nós vemos aqui, a integridade da mulher virtuosa. Verso 11 vai dizer: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. A integridade da mulher virtuosa é o alicerce de sua vida conjugal. Ela é uma mulher confiável, sua conduta é ilibada, sua devoção ao casamento é integral. Ela não dispõe seus olhos para outros homens, todos os seus afetos são endereçados ao seu marido. Não há relacionamento saudável sem confiança, nem existe casamento feliz sem fidelidade conjugal. A infidelidade conjugal é um atentado contra o casamento, é uma conspiração contra a família. E a integridade daquela mulher, que ela era uma mulher fiel ao seu esposo, onde o seu marido tinha total confiança na sua esposa, para que ela pudesse ensinar os seus filhos, para que ela pudesse estar conduzindo ali o seu lar, administrando o seu lar, quando o seu esposo está no seu trabalho. Então vemos essa mulher maravilhosa. Então a mulher virtuosa é essa mulher que é fiel ao Senhor. O coração do seu marido confia nela, e ela pode dizer: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, como diz Cantares, capítulo 6, verso 3. O cônjuge precisa ser um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada, como diz Cantares 4, versículo 12. Então vemos a integridade dessa mulher. A outra característica dessa mulher, vemos a estabilidade emocional da mulher virtuosa. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É o que está registrado no versículo 12. Então a mulher virtuosa é amável no trato, doce nas palavras, firme nas atitudes e nobre no caráter. Ela abençoa o marido todos os dias ela abençoa o seu marido, porque ela tem uma estabilidade emocional. Por isso que ela é mulher virtuosa. E nos versículos 13 nós vemos a disposição da mulher virtuosa. Busca lã e linho, de bom grado trabalha com as mãos. A mulher virtuosa é proativa, dinâmica, alegre. Ela não é uma dondoca que vive desfilando na passarela da vaidade, tomando banho de loja, mas ela é uma mulher que se dedica ao seu marido. Ela tem uma disposição para ajudar o seu marido. A mulher virtuosa está sempre disposta, sempre feliz, sempre em atividade, sempre contribuindo para o bem-estar da sua família, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo. Por isso ela tem essa disposição dessa mulher virtuosa, como está no versículo 13. E no verso 14, a fala das viagens da mulher virtuosa. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Então o escritor bíblico compara a mulher virtuosa a um navio mercante que transportava as mercadorias de uma região para outra, aquecendo o comércio, gerando rendas e divisas para os produtores e satisfação para os consumidores. No mundo antigo havia portos estratégicos. Nós vimos que os mantimentos eram tudo feito a navios, né? Onde as cidades portuárias tinham seus portos para receber os mantimentos. E ele faz essa comparação com a mulher virtuosa. Essa mulher virtuosa buscava a solução não apenas fora do lar, mas também além das fronteiras. Ela não apenas investigava campos para comprar nas proximidades de sua casa, mas também fazia viagens além mares para atender a demanda da sua casa e da sua família. Isso vemos nessa mulher. Vemos no versículo 15
de Provérbios 31, que é a gestão doméstica da mulher virtuosa. E diz o texto: é ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Então ela administra a sua casa, ela administra as servas que ela tem, ela gerencia todas as pessoas, ela dá ordem para que todos possam fazer as suas funções naquele dia, para que a sua família seja totalmente bem assistida. Isso que ela está falando aqui. A mulher virtuosa nos ensina que o sucesso não é um acidente, é fruto de planejamento e de laborioso esforço. Servas atendiam às suas ordens. Se quisesse, ela poderia dormir até mais tarde e viver de forma regalada, mas ela não. Ela era uma mulher que gestava, que gerenciava a sua casa, a gestão doméstica da sua mulher. Ela, ainda à noite, ainda de madrugada, já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Então, ou seja, em sua casa ela é a gestora. A casa dessa mulher reflete a sua personalidade. A ordem com que tudo acontece dentro do seu lar resplandece em suas virtudes. E interessante que no versículo 16, o empreendedorismo da mulher virtuosa. O verso 16 diz: examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com rendas do seu trabalho. Então a mulher virtuosa sabe tomar suas próprias decisões, tem independência para pensar e liberdade para agir. Seu marido não é um machista preconceituoso, nem ela é uma feminista rebelde. Seu marido não tem complexo de sua superioridade, da sua gestão, onde ela podia ali trabalhar, cuidar do seu marido, cuidar dos seus filhos, porque vemos essa mulher fazendo isso. E ela tinha o cuidado físico da mulher virtuosa. O versículo 17 vai dizer também que cinge os lombos de força e fortalece os seus braços. Então era uma mulher que também se embelezava para o seu marido, que estava sempre bonita para o seu marido. Então, é o que diz a palavra do Senhor nesses versículos. Então, o versículo 18 a 19, nós vemos o árduo trabalho da mulher virtuosa, que diz assim, que nos versículo 16, o versículo 17, cinge os lombos de força e fortalece os seus braços. Nós vemos as mulheres que descuidam de sua forma física, e ela não, ela se cuidava, né, do seu corpo, né, para que pudesse estar com o seu marido. Então veja que coisa maravilhosa. E vemos nessa mulher virtuosa o árduo trabalho dessa mulher. Diz o versículo 18 a 19. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. É o que diz o texto do versículo 18 e 19, mas em outra versão que vai dizer assim: ela percebe o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que se pegam na roca. Então, meus amados irmãos, essa é uma declaração usada acerca da capacidade gerencial dessa mulher. Ela administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ou seja, que não tem tino administrativo, ainda não possui um comércio lucrativo, não consegue fazê-lo crescer. E ela, em prol da sua vida, em prol da sua família, ela demonstra habilidade para manter os negócios da família em constante crescimento. Administra bem o negócio lucrativo. É isso que essa mulher estava fazendo. E no versículo 20, é a generosidade da mulher virtuosa. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Vendo essa mulher pensando no próximo, a mulher virtuosa tinha olhos não apenas para si, para o marido e para os filhos, mas também para os aflitos e necessitados. Sua ajuda era dupla. Primeiro, ela oferecia ajuda emocional e depois ela oferecia também ajuda
que aquelas pessoas necessitavam. Então, essa mulher tinha não apenas palavras e gestos de bondade, mas também atos concretos de misericórdia. Ela exercia misericórdia para com aqueles que estavam necessitados, como diz o versículo 20. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Então vemos essas iniciativas da mulher virtuosa. No versículo 21, 22 diz: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. A mulher virtuosa, ela é proativa, ela se preocupa quando vem o inverno, ela prepara tudo, ela prepara o mantimento, ela gerencia o mantimento, a despensa, ela também administra as roupas de lã, para que no inverno todos o seu marido, os seus filhos possam ser aquecidos. Então vemos essa iniciativa dessa mulher. E o marido dessa mulher, ele vai dizer no versículo 23, o marido da mulher virtuosa: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. A mulher virtuosa é uma alavanca na vida do marido. Ao lado de um grande homem, quase sempre há uma grande mulher. E essa é a mulher virtuosa, que o seu marido ele é honrado, ele é reconhecido pela sociedade, ele é respeitado pela sociedade a qual ele participa, porque tem uma mulher que cuida bem do seu marido. E ela tem visão do comércio da mulher, os valores da mulher virtuosa, enfim. Vemos aqui, meus queridos, os valores da mulher virtuosa está no verso 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, porque ela é uma mulher que sabe o que está acontecendo. Então ela sempre está à frente, ela sempre está à frente do seu tempo. Então a mulher virtuosa cultivava a beleza física, mas valorizava mais a beleza interior, mais de sua alma do que seu corpo. Investia mais na beleza do seu caráter do que na sua aparência. Por isso que ela tinha esses valores virtuosos. Esse fato é digno de nota, especialmente porque vivemos num reino de vaidades. Nossa geração cultua o corpo, clínicas de tratamento de beleza proliferam em todas as cidades. Somos o país campeão mundial de cirurgias plásticas, porque as pessoas se preocupam mais com o seu corpo, não com os valores morais. Esta mulher que nós estamos meditando em Provérbios 31, ela tem os seus valores. E seus valores. Então, há muitas mulheres belas, mas muitas mulheres belas vazias. Há muitas mulheres cultas, mas sem dignidade. Há muitas mulheres bem vestidas, mas fúteis. Há muitas mulheres famosas, mas rendidas à vaidade. A mulher virtuosa conjuga beleza com caráter, boa apresentação com simplicidade, beleza exterior e principalmente beleza interior. Beleza exterior com beleza interior. Essa é a mulher que Salomão nos registra desses versos. E a pedagogia dessa mulher virtuosa, o que ela fazia, né? Como ela educava os seus filhos, qual era a pedagogia dessa mulher virtuosa? O verso 26 vai dizer: fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Então, ela instruía com muita doçura, ela falava com sabedoria, ela corrigia com sabedoria. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Ela tinha a sabedoria do Senhor para ser bênção na vida dos seus filhos, na vida dos seus maridos. Então, a mulher virtuosa tinha sucesso no trabalho e também na criação dos filhos. Ela era esposa e empresária, mas também, sobretudo, mãe. São as mães que mais tempo ficam com os filhos no período da infância. Tempo decisivo em que se forja o caráter dos filhos. São as mães que compartilham o seu corpo, seu leite, a sua vida na formação dos filhos. A mulher virtuosa, de acordo com esse texto, ela é educadora. Ela é educadora, fala com sabedoria,
E sabedoria é o uso correto do conhecimento. Então, sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. E os filhos precisam não apenas dar de casa, roupa, comida, educação. Precisam também, sobretudo, de palavras de sabedoria. Precisam da instrução que vem do alto, do ensino que emana das Escrituras. Precisam conhecer a Deus. E a instrução da bondade está na língua da mulher virtuosa. Então, a mulher virtuosa também compartilha com seus filhos a palavra do Senhor, pois a Bíblia diz, nesse mesmo livro de Eclesiastes, nesse mesmo livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, o seguinte: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E a mulher virtuosa, como diz o texto, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Então ela não apenas instrui, mas também se interessa de forma prática pelos filhos. Então, meus queridos, não basta amar o ensino, precisamos amar pessoas que ensinamos. Precisamos dar o nosso exemplo. E sabedoria, muitos têm conhecimento, mas sabedoria só vem de Deus. E essa mulher, ela tinha a sabedoria que vinha do Senhor. Por isso que ela educava, por isso que ela ensinava os seus filhos. Aqui vemos a pedagogia da mulher virtuosa, que ensinava os seus filhos. Precisamos transmitir esses valores, demonstrando profundo amor por eles. Como ensinamos é tão importante quanto o que ensinamos para os nossos filhos, e não somente ensinamos, mas praticamos aquilo que nós ensinamos. E essa mulher, ela era virtuosa porque ela tinha a sabedoria, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua, é o que está no versículo 26. E vemos no verso 27, a casa da mulher virtuosa. Como que é essa casa? E diz o texto: atende ao bom andamento da sua casa e não come pão da preguiça. A mulher virtuosa era uma mulher trabalhadora incansável e uma gestora habilidosa. Não considerava o trabalho uma maldição, nem atividade doméstica incompatível com a sua alta posição social. Ela atendia o bom andamento da sua casa. Então ela fazia tudo, ela se preocupava com a sua casa, se preocupava com seu marido, se preocupava com seus filhos, ensinava os seus filhos. Então, e no final dos versículos 28 a 31, nós vemos os elogios à mulher virtuosa. Diz o texto, os versos 28 a 31. Levantem-se seus filhos, eles chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Aqui vemos, meus irmãos, os elogios à mulher virtuosa. A mulher virtuosa investiu no marido, nos filhos e no próximo, e agora estava recebendo elogios. Muitos efusivos elogios. 4 elogios são destacados nesses textos dos versos 28 a 31. Primeiro, o elogio do marido. Ele olha nos olhos da esposa e diz: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. O amor deleita-se em promover a pessoa amada. Então essa mulher semeou amor e agora está colhendo os frutos de sua semeadura. Em segundo lugar, o elogio dos filhos. O elogio do marido, o elogio dos filhos. Esse a chamam ditosa, porque ela ensinou os filhos com sabedoria e bondade. Agora recebe o retorno do seu investimento, porque não amou mais um filho do que o outro. Todos estão unidos para enaltecer a mãe como uma mulher virtuosa, como uma mulher feliz. Em terceiro elogio,
vemos o elogio de Deus. A mulher virtuosa é conhecida na terra e no céu. Sua vida é aprovada pelas pessoas e também por Deus. Apesar de seus refinados dotes administrativos, ela é enaltecida por Deus por causa do seu coração humilde. E quarto elogio são o elogio das suas obras. A mulher virtuosa fazia muitas obras de bondade, sem nenhum alarde, mas o reconhecimento de suas obras foi público. Como foi público Lemuel falar da sua mãe, como ela influenciou o seu caráter, como ela foi uma educadora fantástica para que Lemuel pudesse reinar com justiça e ser um grande rei para o seu povo. E a mesma coisa essa mulher. Ela é uma mulher bondosa, o que ela fazia em secreto era agora proclamado dos eirados. Todos a elogiavam. Deus o elogiava, o seu marido, os seus filhos, porque seus filhos disseram que ela era ditosa, e as suas obras estavam também acompanhando todo esse legado do que ela praticou. Eu estava lendo a vida de grandes servos do Senhor, como Charles Haddon Spurgeon, vemos mulheres que influenciaram a sua vida. Vemos também John Wesley, um grande metodista que foi uma bênção para a nação da Inglaterra. E a Bíblia diz que ele tinha muitos irmãos. E a sua mãe estava ali cuidando de todos os seus filhos. E ela teve um impacto muito grande na vida espiritual de Carlos Wesley e de John Wesley, porque foi uma mulher virtuosa. E a pergunta é: mulher virtuosa, quem a achará? Vemos que, de acordo com as Escrituras, se todas as feministas tivessem lido Provérbios 31, nós vemos aqui em Provérbios 31 uma mulher que trabalhava, uma mulher que ajudava no sustento da casa com seu marido, mas uma mulher que ensinava seus filhos, que respeitava o seu marido, que era uma mulher digna, que tinha um caráter irrepreensível, onde podemos ver quantas bênçãos nós podemos receber de uma serva do Senhor, uma serva cristã, que é uma mulher virtuosa. E a Bíblia diz que a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Eu louvo a Deus pelas irmãs cristãs, pelas servas do Senhor da nossa igreja, que são mulheres valorosas e por isso estão colhendo os frutos benditos do seu árduo trabalho em abençoar a vida de toda a sua família. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe nesse momento onde nós compartilhamos falando dessa sabedoria que uma mulher tem que instruir reis, e dessa sabedoria de mulher que louva, que é sábia e que é produtiva. A mulher virtuosa, ela é sábia, ela é produtiva. Ela se preocupa com a sua casa, ela se preocupa com seus filhos, ela se preocupa com toda a sua família. Então ela tem sabedoria de Deus e ela é produtiva. Ela ajuda o seu esposo na condução da sua casa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando esta lição de Provérbios. Louvado seja Deus por que possamos ter um tempo estudando todo esse livro fantástico, que eu sugiro a você, de vez em quando, você leia este livro, porque são lições para a sua vida, lições para a sua casa, lições para os seus filhos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado por estarmos na Tua presença mais uma vez. Obrigado por essa lição de hoje, que o Senhor possa estar falando profundamente a cada coração. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia. Obrigado, Senhor, e abençoe a nossa igreja. Abençoe todos que estão participando, ó Deus, pelo YouTube, dessas lições que a Igreja Batista Central está fazendo para todos os nossos irmãos da nossa igreja e para todos aqueles que entrarem no nosso canal da Igreja Batista Central, possam ver todos os nossos estudos, todas as pregações, para que vidas sejam alcançadas através do ministério da nossa igreja.
perdoa os nossos pecados. Eu te louvo, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo. Amém.